Hoje o nosso objetivo é falar sobre a compatibilidade dos tioglicólicos e dos hidróxidos, em comparação a quem? Aos produtos de criação que nós podemos fazer aí a criação de cor, tanto para colorir quanto para descolorir, ok? Então vamos lá. Os tioglicólicos, né, por sua vez, eles são produtos que são a base, tá? Geralmente eles podem ser a base de tioglicolato de amônia, né? Então um ácido tioglicólico, na verdade, e esse ácido tioglicólico, ele tem, né, por sua vez, associações com outro agente alcalino, que pode ser a amônia ou pode ser até um outro, tá? Não existe apenas um tioglicolato de amônia. Tioglicólico é um tipo de ácido, tá? E que ele vai estar em associação a um outro agente alcalino, e este agente alcalino vai colaborar para promover a redução de volume ou até, em algumas situações, a ondulação, que são o caso das permanentes, dos líquidos de permanente, porque eles possuem o mesmo princípio, ok? Então, até aqui, muito simples. Renata, e os hidróxidos? Bom, os hidróxidos, né, por sua vez, eles são formulados, né, são extraídos a partir de quê? De um outro tipo ou seja, de hidróxidos mesmos, né, mas assim, de hidróxido que pode ser de sódio, de lítio, né, de cálcio, ou melhor, de guanidina, porque o hidróxido de guanidina, ele também tem lá, né, uma reaçãozinha que vai agir lá junto com, né, o cálcio. Então é por isso que às vezes você vai ouvir algumas pessoas falando assim: ah, o meu produto ele é a base de tioglicolato de cálcio. O outro vai falar: como assim? Gente, simples, é guanidina, tá? Perdão, não é tioglicolato, é hidróxido de cálcio. Então seria, no caso, o mesmo produto seria quando a pessoa fala para você sobre o hidróxido de guanidina. Tá falando da mesma situação, do mesmo produto, ok? Bom, mas o que adianta eu saber tudo isso? Gente, isso vai te dar uma base para você saber quando o cabelo da sua cliente, quando ela chega no salão para você, é muito importante você entender qual foi o produto que foi aplicado naquele cabelo, se foi a base de tioglicólico ou a base de hidróxido. Em sua maioria, só de bater o olho no cabelo da cliente, por conhecer o perfil daquele cabelo, o tipo de ondulação que ele tem natural na raiz, você já vai ter mais ou menos um direcionamento se aquele cabelo foi processado por meio de produtos, né, de redutores de volume à base de tioglicólicos ou à base de hidróxidos. E isso já vai te dar também uma segurança maior em saber a compatibilidade. Se você vai poder ou não aplicar coloração, se vai ter que ser tonalizante, se vai poder aplicar ou não um descolorante. Enfim, é por essa razão que você precisa entender e conhecer quais são os ativos desses dois tipos de redutores de volume, certo? Então, pessoal, o que acontece, tá? Quais são as minhas dicas? Primeira coisa, essencial, uma boa anamnese. A cliente chegou no seu salão, foi você que já processou o cabelo dela para realizar o procedimento de alisamento? Ok, então você já sabe qual produto foi aplicado ali. Mas no caso de uma cliente que você, ou talvez que você não tenha o hábito de trabalhar, existem profissionais que eles são somente coloristas, ele só cria cor, ele não trabalha, ele não é especialista em texturas, em modificação de texturas e formas. Então, isso é muito natural. Cada vez mais aqui no Brasil nós estamos o quê? Dando, né, uma divisão dentro da área da beleza para cada um ter ali o seu direcionamento. Ah, eu gosto mais de trabalhar com formas, então eu vou me especializar nisso. Ah, eu gosto mais da parte de tricologia, eu vou ser um tricologista. Eu quero ser colorista, o outro quer ser estilista em corte, o outro quer só fazer penteado, o outro só quer fazer maquiagem. Antigamente não, os profissionais eram polivalentes. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que ele tinha que saber um pouco de cada coisa. E geralmente, por mais que ele tivesse uma tendência maior de ser
melhor, né? Ou em corte ou em cor, ele acabava tendo um verdadeiro domínio um pouquinho de cada coisa, porque era assim que se fazia antigamente, né? Hoje não. Hoje você já está mesmo tendo essas divisões dentro da área da beleza. E isso é ruim? Não é. É bom porque você vai se especializar de certa forma ao ponto que você vai ter muito mais para entregar para sua cliente, porque você vai estudar muito mais sobre um determinado assunto específico, que é o nosso caso com a colorimetria, né? Se você gosta mais dessa parte da colorimetria, você com certeza vai ter que estudar muito mais assuntos pertinentes e relacionados à criação de cor, né, a construção de cor, do que os demais assuntos, certo? Então, vamos lá, né? Então, a primeira dica que eu dou é fazer aquela anamnese muito criteriosa, tá? Por que assim tão criteriosa? Porque no caso de fazer mechas, já exige que você realize um procedimento de anamnese, uma mecha teste bem, né, detalhada. Mas no caso de cabelos que já vieram processados, né, com produtos, né, de redução de volume, para e pensa. Lembra sempre que existe aquela nossa escala de pH. Onde é que está os redutores de volume dentro daquela escala? São os produtos que possuem um índice de alcalinidade, ou seja, de agentes básicos, mais o que? Altos. Eles são muito mais altos até, o índice deles, do que do próprio descolorante. Então é por essa razão que nós temos que fazer essa anamnese muito mais criteriosa. Não podemos deixar que escape dos nossos olhos ou da nossa coleta de informações nem um mínimo detalhe, tá? E por que razão? Bem, porque você vai ter que avaliar, diagnosticando ali com essa cliente, qual foi o produto que foi aplicado. Hoje em dia a gente sabe que por existirem, né, essa gama de produtos que eu falei ali, que a gente não vai falar sobre eles hoje, que são as progressivas e as selagens, existem uma infinidade de produtos que prometem alisamento, um liso perfeito e te dá aquela liberdade, eles ainda afirmam. Além disso, ele é compatível com tudo. Gente, milagre não existe, então muita cautela, muito cuidado, né? Nós sabemos que em se tratando de estrutura capilar, o nosso cabelo funciona como se fosse uma esponja. Então ele absorve tudo, às vezes ele retém, às vezes não. Inclusive resíduos de produtos, nós vamos falar um pouquinho ainda sobre isso daqui a pouco, tá? Que isso também vai influenciar nesse seu diagnóstico. Então, veja só, se você não fizer esse diagnóstico de uma maneira muito mais criteriosa, minuciosa mesmo, bem detalhada, você vai colocar o seu nome em risco, porque a cliente talvez não saiba, talvez ela omita, e quando ela omite por quê? Justamente porque ela não conhece, ela não tem conhecimento sobre os produtos. Ela não entende que um tipo de alisamento vai agir de uma certa forma dentro do córtex e um outro tipo de alisamento vai agir de uma forma diferente. E que um desses dois produtos vai gerar a ela limitações para que ela faça outros procedimentos no cabelo, né? Então a cliente às vezes ela não tem essa consciência, ela não sabe que existe, né, todo esse contexto por trás de um cabelo liso. A realidade é essa. Então você, enquanto profissional colorista, é que tem que extrair isso dela. Você vai questionar se aquele produto tinha um cheiro agradável, se o cheiro era desagradável, porque aí você vai tendo direcionamento. Se tinha um cheiro muito forte e você não tem nenhum produto no seu salão à base de tioglicolato de amônia, por exemplo, para dar para ela sentir o cheiro e fazer um comparativo, mas você já tem, né, uma noção de que aquele produto, né, que foi aplicado no cabelo dela possuía um cheiro muito forte. Em contrapartida, você profissional já vai ficar ligado e entender que os hidróxidos não possuem esse cheiro desagradável. Então já você tem o primeiro direcionamento.
E aí você já vai fazendo aquela triagem. Você vai avaliar a estrutura da fibra capilar, se esse cabelo está ou não apto a receber, né, um novo procedimento químico. Porque por mais que talvez a cliente tenha sido uma cliente cuidadosa, que realize uma boa manutenção em casa, uma linha específica para tioglicólicos de tratamento em casa, ou uma linha de tratamento e manutenção em casa específico para hidróxidos, ainda assim, às vezes, esse cabelo ainda vai estar comprometido, né? Ele talvez não vá suportar um novo procedimento químico. Talvez ele não vai ter saúde suficiente que permita com que você vá realizar um procedimento de descoloração ou de coloração. Talvez o mais indicado seja apenas um tonalizante. Então, essa questão das compatibilidades é muito delicada. Porque não é só seguir a regra de falar, não, pelo que eu estudei lá naquela apostila XYZ, eu aprendi que com os tioglicólicos eu posso aplicar coloração, eu posso aplicar tonalizante, eu posso usar descolorantes. Ah, sim, ok, pode? Pode, mas olha aqui, entre aspas. Por que eu estou dizendo entre aspas? Porque nós sabemos que não é somente isso que vai te dar uma segurança, é a saúde do fio, é a manutenção que a cliente fez em casa, é a resistência, a boa elasticidade, a boa porosidade desse fio, dessa fibra capilar. Somente mediante todo esse, criterioso ato de fazer uma boa anamnese é que você realmente vai ter a segurança de saber se você vai ou não poder processar esse cabelo. A segunda dica de ouro é aquilo que eu venho falando para vocês que estão me acompanhando desde desse primeiro episódio da nossa maratona da colorimetria de sucesso, que é mecha, o quê? Teste. Não foi isso que eu venho batendo na mesma tecla com vocês? E é porque essa mecha teste vai te comprovar, ela vai te fazer ter a certeza se tudo que você diagnosticou de maneira bem criteriosa de fato procede. Porque às vezes os nossos olhos se enganam e nós vamos, na realidade, nos confundir, às vezes por um pequeno detalhe, que escapa aos nossos olhos, ou uma pequena informação que faltou ali, naquele bate-papo com a cliente no momento de realizar essa anamnese. E aí o que acontece? Quando você faz a mecha teste, ela te diz detalhadamente tudo, inclusive o principal. Qual o tempo de pausa, que você vai poder deixar agir o seu produto do novo procedimento. Porque às vezes você vai falar assim, ah não, mas olha, eu sei que para fazer uma mudança de reflexo, o tonalizante precisa aí de 20 ou a 25 minutos, depende da marca que você trabalha. Mas, se de repente você percebeu que aquela fibra capilar na mecha teste em 20 minutos estava ok, mas se deu 25, ela não está, aquela fibra capilar bonita, com boa elasticidade, então para que deixar completar? Nessas situações são as exceções da colorimetria e quem te dá esse direcionamento é a mecha teste, tá? A sua coerência, mas aí eu não vou ter, a melhor performance do corante. Ok, mas em algumas situações a gente tem que avaliar o que realmente é mais importante, Então é dessa forma que a gente faz esse raciocínio dentro da colorimetria. Então tudo bem, até aqui ficou claro isso para mim, já entendi. Agora o que eu preciso saber, É só isso? Não. Lembra que eu falei que o cabelo também é como se fosse uma esponja? Exatamente. E nós sabemos que na maioria das vezes as clientes que possuem o cabelo mais cacheado, o cabelo que é com um efeito ondulado ou até que tem cabelo crespo mesmo, nós somos, eu vou falar porque eu também faço uso desse tipo de recurso, as rainhas dos leave-ins, A rainha da aplicação daquele produto, de finalização, que nós gostamos de aplicar para ajudar a definição do cacho, para não ficar aquele cacho com muito frizz, para dar aquele efeito de onda, beach waves e assim por diante. Só
que nós sabemos que o cabelo, como eu mencionei aqui, é efeito esponja, então ele vai absorvendo e dependendo do produto, ou seja, da composição química do produto que você utiliza como finalizador, ele às vezes possui petrolatos, silicones e isso vai fazendo com que vá se acumulando resíduos na fibra capilar. E no momento que você vai aplicar lá, né, você aplicou um redutor de volume e depois você pretende ainda, né, realizar um procedimento químico de cor, tudo isso pode estar reagindo e de uma forma muito negativa e esse cabelo pode vir, né, ocasionar para esse fio de cabelo danos irreversíveis que vão fazer o quê? Com que você se sinta frustrado, preocupado, porque você pode realmente fazer com que ocorra até um corte químico na fibra capilar. Você vai ficar ansioso, preocupado que a sua cliente vai ficar descontente com aquele resultado, que pode vir a sofrer até ações judiciais, porque infelizmente talvez você teve aí uma quebra, né, um corte químico. Então, tudo isso vai te trazer problemas. Então, para quem passar por situações como essa, se você pode evitar. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que assim, que quando nós aplicamos um redutor de volume nos fios de cabelo ou até um ondulador, né, de permanente, esses agentes de redução de volume vão fazer primeiro, eles vão promover vai dar uma maleabilidade, eles vão amolecer a queratina do fio de cabelo e vão caminhar até onde? Até lá dentro no córtex, nas ligações. Nossos fios de cabelo possuem, ligações salinas, ligações, de hidrogênio e ligações, de sulfeto, que são esses três tipos de ligações que vão dar a sustentação para milhares, de outros, partículas do fio de cabelo que vão definir também a forma desse fio de cabelo, se ele vai ser liso, se ele vai ser ondulado, se ele vai ser crespo, cacheado, tá? E nós, quando aplicamos esses produtos, eles vão amolecer a queratina e vão caminhar até o córtex para quê? Para modificar, tá? Ou de maneira definitiva, ou de maneira, o quê? Artificial, temporária. Então, assim, se você aplica um redutor, você vai, de fato, promover uma modificação o que? Definitiva, que vai ser irreversível. Se você quer apenas modificar temporariamente, aí você vai fazer um babyliss para cachear, você vai fazer uma prancha para alisar, uma escova, lavou o cabelo, volta tudo ao normal. Mas em se tratando de redução mesmo, de utilizar os redutores de volume, aí não, aí você realmente está depositando no córtex um agente químico, que pode ser a base de hidróxido ou a base de tioglicólico. Então é dessa forma que funciona? Sim, é dessa forma que funciona. E aí, o que eu quero que você entenda? Que quando nós aplicamos, o tioglicolato de amônio, eu vou mostrar para você o que acontece dentro lá do córtex, lá no fio de cabelo. Então, imagina, o meu espaço que era pequeno, então eu coloquei mais espremidinho, mas vai dar para vocês acompanharem de uma forma bem tranquila. Então aqui, olha, eu tenho, como se você estivesse viajando lá dentro do fio de cabelo, chegou lá no córtex e eu apliquei um produto, da família dos tioglicólicos. Também você pode falar a família dos tios, tá? Que é a família mesmo aí de tioglicolato, que pode ser de amônio ou de outro, derivado aí de algum outro agente alcalino. Então, você vai ver que esse fio de cabelo, lá dentro, olha, nós possuímos, átomos de enxofre, que é representado por essa letrinha S, e nós temos aqui, olha, também as moléculas de carbono. Ok, então qual é a forma original? Então, nós temos aqui o C do carbono, o S do enxofre, outra vez o S do enxofre e outra vez o C do carbono. E isso vai se repetindo. Então, essa aqui, olha, é a forma natural do nosso fio de cabelo que nós chamamos, tá? Lembra que eu falei para vocês no início do vídeo que o nosso fio de cabelo, ele possui, as ligações de hidrogênio, as salinas e as de sulfeto, que também são conhecidas como ligações cistínicas, tá? E também são conhecidas como ligações disulfúricas ou pontes disulfúricas, tá? Então aqui, olha,
eu coloquei o exemplo das ligações de sulfeto, tá? Aqui do lado, depois que eu apliquei, né, lá o produto, que é redutor de volume, o que aconteceu? Houve uma desorganização. As ligações, elas se desorganizaram, ficou todo mundo meio bagunçado. Então, veja como elas ficaram. Ficou CS, SC, CS, SC. Então, aqui houve, então, na realidade, uma desorganização dessas cadeias, tá? De átomos aqui, de elementos. Então, o que acontece? A partir daquele momento, você vai processar esse cabelo e tal. É assim que ocorre esse alisamento. Mas não é isso que eu quero fazer. Ok, eu só estou tentando ilustrar para você que é dessa forma que acontece, para você entender que quando você vai fazer coloração tonalizante ou descoloração, você vai compreender que também vai agir aqui dentro do córtex. E aí você vai raciocinar, porque essa é a minha forma de te orientar, é a minha forma de te mostrar. Não adianta eu só falar isso é ou não é compatível, porque você já sabe o que é e o que não é compatível, que eu também vou falar aqui ainda. Na realidade, eu quero que você entenda por que é ou não compatível, certo? Então, veja só, a partir do momento que você aplicou um dos produtos, né, redutores de volume de tioglicólicos, você desorganizou essas cadeias e aí você pode dar a forma que você desejar. Você pode dar o ondulado através, né, de uma ondulação de permanente, com bumerangue, com bigodinho, do jeito que você quiser. Hoje em dia existem várias ferramentas para fazer esse tipo de ondulação. Quem é especialista nisso sabe. E caso contrário, você fala, não, eu não desejo ter caixa, eu desejo ficar liso, aí você vai fazer, pode ser definitivo, pode ser apenas uma estiragem de fios, vai ficar a critério da cliente e da estrutura do cabelo dela, do que o cabelo dela tem resistência também, uma infinidade de fatores. A partir disso que você já fez ali a sua tração mecânica, ação mecânica, né, que é usar o cabo do pente ou usar as próprias mãos para fazer aquele enluvamento, aí sim você vai lá e vai fazer o quê? Vai fixar novamente a nova forma, tá? Então, se era pro liso, você vem com o neutralizante, você já fez o procedimento de alisar, escovou, pranchou, fez tudo que você desejava. Fez lá uma escova definitiva, por exemplo, ou uma ondulação permanente, aplicou, né, o seu neutralizante e criou uma nova forma que você fixou ela novamente. Então, observem que estava assim CSSC, modificou e agora voltou a ser CSSC aqui, porém com uma nova forma, tá? Se era cacheado, ficou liso. Se era liso, ficou ondulado. Correto? Até aí o raciocínio foi tranquilo. E esses tioglicólicos são compatíveis com o quê? Eles são compatíveis com coloração de oxidação, né? Que é coloração permanente, tá? Que é a base de quê? De amônia, em sua maioria. O agente alcalino das colorações são de amônia. Uma ou outra é que possuem etalonamina na sua formulação e faz com que não seja o mesmo agente alcalino, mas ainda é um pouco mais suave ainda do que a amônia, tá? É o mesmo agente alcalino do tonalizante, que por sua vez também é compatível com a família dos tioglicólicos, tá? Outra coisa, descolorantes são compatíveis? São, até a página B. Por que até a página B? A gente sabe, eu sei, e você sabe disso, que a maioria das clientes que chega aí no seu salão de beleza, chega aí e fala assim pra você: o negócio é o seguinte, eu quero ficar loira, platinada, com bastante mecha loira, eu quero esse cabelo lisérrimo, e olha, tá vendo esse fundinho aqui? Eu quero que você aplique uma coloração e faça um sombreado. Aí você olha pra ela e fala assim: oi, eu tô entendendo, é tudo isso mesmo que você quer? Por quê? Nós sabemos que nem tudo que ela pede é possível de ser entregue. E, gente,
Às vezes é melhor que a gente fale para a cliente com toda a sinceridade que não é possível executar alguns procedimentos, que não dá para ter tudo, né? Não existe milagre, não é verdade? Não dá para ter tudo, porque é melhor você ser sincero com ela e falar, olha, eu não consigo te deixar com esse liso de uma escova definitiva que você quer, né, de poder entrar no mar, sair com ele liso e ele secar ali na praia o dia todo liso, sem um fio arrepiado ou de uma onda, com coloração e ainda com uma quantidade gigantesca de mecha, né? Sabendo ainda de antemão que geralmente essas que pedem tudo isso não cuidam tanto, não fazem tanta manutenção adequada, apropriada, não vai fazer, né, o cronograma de reparação capilar com você aí no seu salão. Então, às vezes é melhor você ser sincero e falar que não dá, do que você prometer que vai entregar algo para ela que é impossível ou que vai comprometer o seu nome enquanto profissional da beleza aí no seu salão, tá? Então, às vezes é necessário que sejamos realmente sinceros com essa cliente. Agora, outra questão, né? Então, vamos lá. Com coloração é compatível? É. Dica da Rê, tá? É compatível até a página B, porque você deve aplicar apenas com oxidante de 20 volumes. Assim você vai trabalhar com uma margem de segurança maior. Pode ser de 10 volumes, pode ser de 15 volumes e pode ser de 20 volumes. Jamais use 30 ou 40 volumes em cabelos que já estão processados com alisamento. Por quê? Possuem um percentual de peróxido de hidrogênio muito elevado e vão causar também uma explosão, né, de oxigênio muito maior, e isso pode comprometer a sua, né, a integridade da fibra capilar e vir a ocorrer aí danos irreversíveis, tais como um corte químico. Outra situação, tonalizante, é melhor ainda do que você utilizar, tá, a coloração de oxidação. Se aquele cabelo já passou por um procedimento de alisamento definitivo, significa que esse cabelo já está, né, com toda a sua textura, a sua fibra capilar levemente danificada. Ela já está, não está com a mesma saúde que um cabelo natural. O potencial de hidrogênio dela, ou seja, o pH, já não é mais de 4,5 a 5,5. Ele já foi modificado. E por mais que a cliente faça tratamentos, ainda assim essa fibra não está saudável o suficiente para suportar esse tipo de procedimento químico muito invasivo, que também é muito alcalino. Então, o tonalizante nesses casos é o mais indicado. Mas eu tenho casos que a minha cliente tem um percentual de brancos muito relevante, acima de 70%. Como é que eu faço? Nesses casos, sim, aí você vai ter que fazer o uso da coloração. Mas lembre-se de jamais utilizar um oxidante com uma volumagem tão alta, tá? Outra dica, esqueça as colorações super clareadoras. Nesse quesito, você vai ter que utilizar colorações, a minha dica é no máximo até a altura de 8. Nunca ultrapasse a altura de 8, tá? Porque são colorações que também possuem na sua formulação um percentual de amônia maior, uma concentração de amônia maior para promover um clareamento maior. E esse cabelo também não tem resistência, boa elasticidade, porosidade para suportar tudo isso, certo? Bem, e mecha, que é o que a gente mais fala, né? Que é o que a cliente mais pede. Gente, o seguinte... Dá para fazer mecha em cabelos que foram processados com antioglicólicos? Dá. Mas você acabou de falar que não pode tudo. Falei. Muita calma nessa hora. Não dá para ter tudo de uma vez. Não do jeito que ela te pediu. Eu quero ser platinada com um monte de cabelo, né? Para ser platinada não dá para ficar lá 50-50, né? 50% de cabelo de cor cosmética ou natural e 50% de cabelo descolorido. Geralmente a platinada ela quer praticamente 90% de cabelo com mecha. E nós sabemos que no caso de cabelos processados com redutores de volume à base de tioglicólicos, ele não resiste isso. O indicado são descolorantes mais suaves. Hoje já existem no mercado descolorantes que são à base, né, que são sem amônia, descolorantes que são à base de cera de abelha, que ele não possui dentro da composição dele um alto índice, né, de hipersulfatos
de descoloração ali que são explosivas demais. Então, faça sempre a opção de um produto mais leve, né? Utilize um descolorante sem amônio, um descolorante mais sutil, mais suave para fazer essas mechas. Dica também, nunca ultrapasse 50% de mechas. O correto é fazer menos até que isso. Eu normalmente, quando realizo esse tipo de procedimento de mecha em cabelos de clientes que já têm alisamento, eu faço em torno de 30 a 40% só de mechas na cabeça toda. E se você deseja, né, um ou outro ponto de luz mais efetivo, escolha os pontos que estão mais saudáveis para que você coloque essa iluminação maior. Ok? Então até aqui, tranquilo, né? Bom, então vamos falar o que acontece quando você aplica, né, um produto à base de hidróxidos. Como é que funciona lá dentro do fio? Você vai, do mesmo jeito que estava ali, né? Nós temos aqui a ligação de sulfeto, então você tá lá com um átomo de carbono, 2 de enxofre e outro de carbono, com essa sequência de um fio natural. Outra coisa que eu queria falar para vocês aqui é uma dica, tá? Geralmente, cabelos que são mais escuros, né? Castanhos, pretos, os ruivos naturais, eles são muito mais enriquecidos, né, com queratina e são muito resistentes a esse tipo de procedimento de alisamento, porque eles possuem maior quantidade de quê? De ligações disulfúricas, né, de ligações de sulfeto em relação aos cabelos que têm, por sua vez, cores mais claras por natureza, tá? Então, isso aqui é uma dica para quem já trabalha com alisamento e às vezes fica se questionando aí, poxa vida, mas por que esse cabelo que está mais resistente, ele é mais grosso, é por isso? Está relacionado também não só à espessura do fio, mas também a essa quantidade de pontes, né? Ou seja, de pontes disulfúricas que ele tem, que é muito maior em comparação a cabelos mais claros. Além disso, ele tem uma tendência a se romper mais por conta da curvatura dele, às vezes ali naquela curva é o lugar que ele se quebra, que ele se rompe, tá? Mas vamos voltar aqui que nós vamos falar mais de cor, né? Não é sobre a forma de se alisar. Bem, então vamos lá. E aí, quando você aplica um produto, um redutor de volume que seja à base de hidróxidos, não importa se é à base de hidróxido, né, de cálcio ou, né, guanidina ou de lítio ou de sódio, que o de sódio ainda é um dos mais fortes, assim, em termos de ação, né, química mesmo, de ter um reagente assim que vai efetivamente promover um alisamento de um cabelo tipologia 8, tá? Para você que ainda não trabalha com alisamentos, nós dividimos esses fios de cabelo em tipologias, que vai do 1 até o 8, tá? Quanto mais crespo, maior vai ser esse número. E vamos lá, então quando você aplica, ele vai fazer aquele mesmo processo, amolece a cutícula e caminha até chegar lá nessas pontes, dessas ligações, né? Tanto salinas, de hidrogênio ou de sulfeto. Quando ele chega lá, olha o que ele faz. Uma dessas, né, desses átomos de enxofre é retirado, é eliminado de dentro do fio de cabelo lá do córtex. Então, ocorre uma perda de um átomo. Então, você aí do outro lado já deve estar pensando assim, opa, se perde um átomo, o bicho pega, porque então o cabelo vai ficar muito menos, né, saudável, menos resistente ainda. Exatamente. Quanto mais esse cabelo perde, nós sabemos que não se perde somente isso. O cabelo também perde, né, dentro do complexo da membrana celular ali, que é o nosso cimento intercelular, ele perde propriedades de nutrição, ceramida, uma infinidade de outros componentes que são essenciais para a saúde dele, para a boa elasticidade e resistência, né? O enxofre, por sua vez, é o maior responsável pela resistência, pela permeabilidade da fibra capilar. E você perde né? Ou seja, um átomo nesse procedimento, né? Então, o que acontece? A partir do momento que você neutraliza, olha como é que fica. Então, modificou a estrutura, modificou aqui, né, essas ligações, né, químicas ali dentro. E agora você tem o quê? Uma formação lanthionina. Mudou, já não é mais aqui uma ligação de sulfeto.
Viram como modifica? E aí, de repente, você vai falar para mim, Rê, mas e a compatibilidade? Ele é ou não é compatível com os produtos de coloração e tudo mais? Gente, aqui ainda é mais delicado, porque a família dos hidróxidos, ele praticamente não é compatível com quase nada, não sobra muita coisa, tá? Ele é compatível com tonalizante, sim, porque o tonalizante possui um agente alcalino mais suave, em sua maioria são, né, as etalonaminas, como eu já falei aqui para vocês. Mas também pode ser aplicado coloração? Pode também até a página B. Lembra que eu falei? Jamais ultrapassando a volumagem de 20 volumes do oxidante. Esqueça aquela história de coloração super clareadora para cabelos alisados. Não tem como. O cabelo não resiste a um percentual de amônia tão grande assim, certo? Outra coisa, oxidante com uma volumagem alta, esqueça também a explosão, né, de oxigênios ali pela proporção de peróxido de hidrogênio encontrado dentro dessa volumagem alta, vai ocasionar danos irreversíveis à fibra capilar, vai fazer ter ali um corte químico. Muito difícil, então não dá para ser executado dessa forma, tá bom? Esses fios, né, ficam muito vulneráveis por ter perdido essa ligação, ou seja, esse átomo de enxofre. E uma vez que eles estão assim muito frágeis, muito vulneráveis, você tem que entender que descolorante aqui não cabe. Mas e se eu usar aquele que você falou que dava para usar, né, sem amônia, que você citou que dava para usar no outro que era com tioglicólico? Gente, veja só. Eu sei que tem muito profissional que eu falo que é corajoso e executa mechas, né? Eu já vi cabelos com mechas, por sinais mechas bonitas, em cabelos que foram processados com hidróxidos. Agora veja o seguinte, imagine que daqui X meses você vai fazer um retoque dessa raiz, certo? Porque quem prefere ficar lisa e ainda quer ter essas mechas, ela não vai se contentar que a raiz dela esteja 6 meses depois. E nós sabemos que ainda precisa de ter 1 centímetro pelo menos, né, de distanciamento da raiz para você promover um próximo retoque para alisar. Então você imagina que, olha o raciocínio, você tem 1 centímetro de raiz para você realizar um novo retoque do alisamento, mas você tem que ter ali um cuidado gigantesco com a emenda daquele último retoque, daquele último alisamento que foi feito, com a emenda da mecha que foi executada. Então, imagine que aquele cabelo que já estava descolorido, ele não vai suportar um novo retoque. Ah, mas esse cabelo que você falou, que você viu, estava lindo, mas não dá para fazer? Gente, é o que eu falei. O cabeleireiro, ele tem que ser corajoso para fazer isso. E, inclusive, o colorista que executa as mechas é muito corajoso também, porque nós sabemos que são químicas que não possuem compatibilidade, né? E quando lá já o próprio fabricante, o engenheiro químico já mencionou que eles são agentes químicos que não possuem compatibilidade, que eles são incompatíveis, não adianta você achar que você é o Deus da colorimetria ou que você é o Deus do cabeleireiro e que você vai conseguir fazer isso daí, reagir de uma forma positiva. Pode dar certo em uma única vez, como quando você for refazer, derrubar o cabelo todo no chão. E aí, não adianta a gente chorar pelo leite que já foi derramado, não é verdade? Então, assim, gente, ele não é compatível com rena, ele não é compatível com Enê, ele não é compatível com aquelas loções, né, de cor gradativa, ele não é compatível com as progressivas, tá? Ácidas, em sua maioria são ácidas, ou derivados de aldeído, né, digamos dessa forma. Então, assim, não existe compatibilidade. No caso das renas, aí você vai falar, mas a rena não é natural, não é extraído de raiz?
Sim, inclusive vai ter uma live, né, logo na nossa maratona, que é exatamente falando sobre as renas, mas eu não quero abordar muito sobre ela agora não, porque senão vai perder a novidade no dia desse tema mesmo, tá? Então assim, o que eu quero te mostrar? Que hoje nós temos dentro, né, do mercado de cosméticos uma infinidade de produtos que estão lá escrito que é rena. Só que rena natural mesmo, ela realmente é extraída de raiz. Mas para que ela promova uma fixação de cor, é necessário que você, ali dentro da composição química dela, que seja colocado na sua formulação agentes que vão promover a fixação e revelação da cor, porque só a raiz por si só não vai fazer isso. Então é aí que mora o perigo, porque são exatamente esses agentes que não são compatíveis, né? Algumas possuem chumbo dentro da sua fórmula e não são compatíveis com hidróxidos, certinho? A mesma coisa é válida para o Enem, inclusive para quem acompanhou a live, tá? Do café com cor que nós realizamos no sábado de manhã, na semana passada, nesse último sábado, viu aí que teve uma pessoa que me fez a pergunta sobre o Enem, o que eu achava e tudo mais, que ela estava acostumada a ver cabelos lindos com esse tipo de produto, tá? É um produto que alisa e ao mesmo tempo colore. Porém, nós sabemos que ele possui dentro da sua formulação química, da composição dele, chumbo. E o chumbo, ele é nocivo, já é comprovado cientificamente que ele é nocivo à saúde do ser humano. Por quê? Porque ele vai, né, promovendo resíduos cumulativos que não são saudáveis para o ser humano, que são nocivos, e esses resíduos que vão se acumulando vão comprometendo a saúde. Então é por isso que eu não sou muito favorável ao uso desse tipo de produto. Até porque existem outros produtos que vão promover o mesmo tipo de alisamento e você também pode fazer o uso do recurso dos tonalizantes. Também vai ter uma cor bonita, um cabelo flexível, maleável, bem tratado, com balanço e tudo mais, né? Então é por isso. Também existem, né, aquele caso, gente, que eu acabei de falar da compatibilidade daqueles produtos que são gradativos, de cor gradativa. O que é isso? São aqueles produtinhos que já vêm prontos de farmácia, que também, sua maioria, possui o chumbo, porque geralmente esses produtos que vêm com cor pronta, pode ler lá na composição, porque tá lá e tem, tá? Eles geralmente não são compatíveis, então você vai aplicando, hoje tá meio transparente, amanhã o branquinho começa a criar uma espécie de efeito melange, dali mais uma semana você continua aplicando, você já começa a perceber que ganhou cor, o cabelo que estava branco já começou a ficar mais acinzentado, e quanto mais você aplica, mais escuro e mais cor vai dando pro fio branco. Então são considerados, né, produtos de cor gradativa, que você mesmo aplica, que ele vem pronto. Então eles também não são compatíveis com nem no caso, né, com os tioglicólicos e nem com os hidróxidos, tá? Gente, tá chegando ao final a nossa live de hoje. Espero que tenha sido proveitosa para vocês, que tenha sido, né, de grande valor, que você tenha aprendido aí um pouquinho sobre essas compatibilidades e incompatibilidades desses agentes, né? Que nós, como coloristas, precisamos saber isso aí na ponta da língua para poder executar com segurança o nosso trabalho, desenvolver, né, cabelos com cores fantásticas para as clientes.